Cafezinho gostoso do lado da Meirinha. Eu me sinto mais e mais. Ó, minha gente, sabe que os nossos repórteres aqui da Rede Vida eles foram na rua para perguntar para as pessoas o que elas entendem aí, o que elas entendem como nostalgia, tá? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí. Padre, boa tarde. Padre, quando o senhor escuta a palavra nostalgia, o que vem na tua cabeça? Quais são as lembranças, as sensações que tem na cabeça do povo quando escutam essa palavra? Várias pessoas têm sensações diferentes e o Bendita Hora veio até as ruas hoje para saber do povo o que eles pensam quando escutam a palavra nostalgia. Músicas antigas do Amaro Batista. Te faz lembrar o quê? Muita coisa. Músicas Lá do meio da roça, trabalhando, limpando as roças lá. Roberta Miranda. Vamos um baião de dois. Um baião de dois. O que te lembra esse baião de dois aí? Lembra a minha infância, a casa da minha mãe. Nostalgia é música dos anos 80, filmes antigos, mas isso me remete. O que te causa essa nostalgia? Acho que, por exemplo, nos filmes, né, aquelas imagens, né, que já não são essas digitais, que são um pouquinho diferentes, né? Som do vinil também, que tem aqueles ruidinhos também, isso me causa nostalgia. Bom, padre, essas foram as opiniões do público que causa nostalgia. Mas eu devolvo pro estúdio e te pergunto, pro senhor, o que causa nostalgia, hein? Olha, gente, que causa nostalgia pra mim, meu brotherzinho, são momentos como esses, assim, que deixa uma história bonita, deixa saudades, como Mary, a Meirinha, tá aqui, ó. Nós estávamos falando exatamente isso. Parece que demora tanto quando você vem aqui. Verdade, eu tava com saudade de vir aqui já. Não é? É. Agora, Meire, Sim. Para a pessoa entender bem essa questão de nostalgia, saudade, Isso, a pessoa pode fazer diferença, uma confusãozinha. Pois é. A saudade, ela é mais positiva porque a gente se vincula aos pensamentos positivos, às lembranças positivas. Já a nostalgia, a melancolia, a gente fica mergulhado no sentimento negativo de perda. E aí vem cansaço físico, vem uma dificuldade, a pessoa que está muito presa no passado, ela não tem mais vontade de viver, ela não quer se vincular mais à vida, então falta energia para as atividades do dia a dia. Então você começa a perceber que ela vai meio que desistindo da vida presente, prejudicando todo o futuro porque ela está aprisionada nesse passado. O único caminho para esta cura é a pessoa entender que ela precisa soltar aquilo, deixar ir, sabe? Como as pessoas que morrem ou alguma coisa que você perde, aquilo fez o seu ciclo e ela tem que amadurecer, porque o amadurecimento significa você estar pronto para a próxima etapa. Sim. E entender que aquilo faz parte da vida, as perdas fazem parte da vida. Sim. Então, é um ensinamento que o nosso espírito vai ter que aprender. A gente está aqui num mundo onde nós ganhamos e perdemos o tempo todo, você pode perceber. Sim, verdade. Né? O mundo da matéria, você ganha e perde. Então, a gente tem que entender que isso faz parte do processo, isso é lei do universo e que nós não estamos acima dessa lei. Ou a gente aprende a fazer isso e evoluímos como espírito, ou então a gente se recusa a amadurecer. E recusa a viver, porque é o processo natural da vida, né? Continuar, né? A gente precisa sempre estar aberto à continuidade da vida, sempre com um olhar lá atrás, mas sempre também com o outro lá na frente, né? Buscando lá frente. Porque existem coisas que a gente não pode abandonar, que são os nossos valores. Mas as outras coisas, elas são dinâmicas e vão mudando. Nós vamos soltar daqui a pouco um VTzinho aqui. Não sei se tem alguma pergunta aí também, mas... Tem uma pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta para você também, minha querida orientalzinha. Yes. Eu já deu para compreender, acho que nossos telespectadores também, tudo que você foi colocando aqui. Algumas coisas eu não abro mão de um passado, que eu falo que para mim foram melhores, para mim é insubstituível. E claro, com as coisas novas que tem, eu respeito, mas eu continuo sempre dizendo, para mim, aquilo que foi feito no passado foi melhor.
Isso é uma coisa que tem que ser respeitada. Sim. Isso não tem nada a ver com nenhum tipo de doença. Não, não. Principalmente porque o nosso passado nos constrói. Então, a nossa identidade, ela é construída a partir da minha história, da minha evolução. E outra, a autoconfiança, ela também vem do nosso passado. Por exemplo, quando eu olho para a minha vida e vejo todas as superações que a gente teve que aquilo que eu estava falando, né? Isso. Você fala, cara, eu vejo o quanto eu me fortaleci, o quanto eu sou maior do que eu imaginava, porque eu tive que passar por tantas dificuldades que eu achei que eu não ia dar conta. E no final das contas, olha só, estou aqui viva, estou bem, não fiz mal a ninguém, né? E se por acaso eu fiz sem essa intenção, eu posso corrigir a partir de agora, não sendo aquela pessoa que eu fui. Então eu posso fazer as transformações da vida. Então o passado, ele serve de norteador também, ele não pode ser jogado para o lado, porque ele nos ajuda a formar a nossa identidade, saber quem sou eu. Sim. Sabe? E junto estão os nossos valores, né? Então a gente faz aquela análise. Alguns valores eles são insubstituíveis. Isso. E isso, claro, que nós temos que respeitar sempre o progresso e a evolução. Mas alguns valores, eles devem permanecer. E a gente tem que sempre olhá-los como algo insubstituível. Exato. E as pessoas que estão na terceira idade, por exemplo, elas tendem muito essa questão da nostalgia, sabe? Também de ficar lembrando, verdade, porque eu era isso, agora eu não sou mais nada, né? Na verdade, gente, a terceira idade é o momento onde você floresce. É como uma árvore. A árvore, ela tá lá, vira aqueles galinhos fininhos, e quando ela está madura, ela dá frutos. E os frutos são a sua sabedoria. É onde a sabedoria, ela não tem tanto a ver com formação acadêmica, ela não tem a ver com leitura de livros só, ela tem a ver com a tua experiência de vida. Então, o que o idoso pode ajudar nesse momento? Ele tem que trazer esse conhecimento, essa sabedoria para os seus filhos, para os seus netos, para quem está à sua volta. Até para o progresso. Para o progresso da humanidade, porque você sabe, né? Quando a maturidade, ela vai trazendo uma tranquilidade para nós e uma certeza do que vale e o que não vale a pena nessa vida. E quando às vezes você é jovem, nossa, a gente quer ganhar muito dinheiro, a gente quer conquistar o mundo, a gente tem uma pressa imensa, a gente quer atropelar todos os processos. E quando a gente está um pouco mais maduro, a gente olha e fala assim, mas para que tanta pressa? Né? O que realmente vale da vida não é isso daqui, é outra coisa. Então, o idoso, muitas vezes, ele pode voltar a visão dos jovens para um lugar mais adequado, entendeu? Até porque, por isso que a gente, quando a gente vai amadurecendo, o corpo vai ficando mais quietinho, a gente não pula tanto, justamente para isso, é porque a cabeça está funcionando mais e a gente consegue direcionar com a nossa sabedoria os mais jovens. Essa é a figura do sábio. Que bacana. Que a gente deveria assumir na vida, sabe? E nós temos que lutar para que o mundo atual possa prescrever uma história onde a experiência, aqueles que viveram mais, sejam de uma maneira igualitária contribuidores para o progresso. Exato, não é? Precisa ser valorizado. Precisa ser, e a gente tem que lutar para isso. Agora, olha só, nós temos uma pergunta também agora aqui, Merinha. E agora, padre, conta aí. Vamos lá, o padre quer ver. Uma pessoa me fez muito bem em uma época, mas agora me faz mal. Devo continuar convivendo esperando a volta do que era? Ou devo me afastar? Deus, Meninha, hoje eu vou deixar você falar tudo. Legal isso. Eu gosto de refletir junto com você. Sim. Vai lá. Então, nós somos seres em evolução. O tempo todo nós estamos mudando. E eu faço a pergunta aqui, quem nunca na vida, principalmente quando a gente é jovem, prometeu amor eterno e depois a gente mesmo muda de ideia? Muda. Você entendeu? Muda. Então, assim, nós mudamos porque estamos evoluindo justamente. As próprias ideologias, quando você é mais jovem, você luta para isso, para aquilo, na política e tudo mais, de repente você muda de ideia, porque você vai conhecendo mais, você vai refletindo, você vai juntando conhecimento e aí você vai mudando o seu posicionamento e isso é maravilhoso, porque a gente não fica chato, porque imagina a pessoa que não muda nada, nem ela aguenta mesmo papo, o mesmo assunto, chato pra caramba, não é? Então, veja, nesse caso dessa pergunta, né, a pessoa fazia bem e agora ela faz mal.
Pode ser que a outra pessoa tenha mudado, pode ser que ela tenha mudado. A questão sempre é ter uma responsabilidade emocional. Ou seja, na verdade, a outra pessoa, padre, ela só serve de espelho para nós. A gente tem que entender isso, sabe? Gosto disso. Porque quando você olha uma foto de alguém, imagina esse rapaz, né? Ele olhava a foto da pessoa, ficava todo feliz. Agora ele olha para a foto da pessoa e fala, ai, que droga essa pessoa. A foto é só uma foto. Então, ele projeta na foto a emoção que está dentro dele. Então, a gente não percebe, a gente acha que é o outro que está fazendo um inferno na nossa vida. Mas, na verdade, somos nós que projetamos no outro e nas situações da vida e percebemos isso de forma diferente. Então, o segredo, meus queridos amigos, é trabalhar a sua percepção. Quando nós mudamos a forma como nós percebemos o mundo, nós mudamos o sentimento que nós temos com relação àquela coisa. Porque acaba entrando muito também naquela questão que a gente volta a falar da espiritualidade. Todos nós nascemos com aquele egoísmo em nós. Sim. Que é aquela coisa que você falou, que eu projeto no outro aquilo que eu quero. Exato. A partir do momento que aquilo que a outra pessoa está fora do meu projeto, da minha engenharia de vida, Perfeito. Eu não gosto mais. Isso. Né? Então, isso é falta de maturidade. Exato. E aí eu falo assim, aquela pessoa está causando um inferno na minha vida. Você entende? Mas, na verdade, é eu que estou projetando o inferno nela. Pois é. Sabe? Porque é muito mais fácil eu projetar no outro e colocar no outro a culpa do meu sofrimento do que eu mesma assumir a responsabilidade emocional. Verdade. Do tipo, eu estou cultivando essa emoção dentro de mim, dentro do meu jardim, que eu falo que nós somos um paraíso, né, dentro do nosso, da gente, e a gente tem que ter essa responsabilidade sobre o que tipo de flores eu estou cultivando dentro de mim. E as ervas daninhas, que vêm através dos pensamentos, elas vão crescendo se você não podar. É verdade. Porque pensamento gera emoção, e emoção gera uma ação. Por isso que eu queria ser um mágico. É. Em alguns momentos eu queria ser um mágico, porque quando não vai a favor daquilo que eu penso, eu quero que desapareça da minha vida. Isso é uma contradição, hein? É verdade. Que os mágicos não me escutem isso, me escutem o que o padre tá falando. Temos uma outra pergunta, um VTzinho. Dá uma olhadinha aí, gente. E uma pessoa apegada ao passado, ela tem a ilusão de que ela não pode gerir a sua vida com as coisas que ela perdeu. Então ela não vive o presente. Então ela não deixa a vida dela evoluir. Ela está lá atrás e lamentando o que ela perdeu. Ou então ela está projetando um futuro que ainda não existe e ficando com medo e ansiedade do que vai ser uma vez que ela não tem mais os fatores de apego que ela tinha. Ô Meirinha, com base nessa colocação muito legal da doutora Ana Beatriz... Ela é maravilhosa. É maravilhosa, né? Eu quero aproveitar a deixa dela para falar que recentemente, né, quase 3 meses atrás, a minha assessora, a Estela, que é minha amiga também, Deus levou um dos filhos dela, que é um caçulinha. De uma maneira trágica, o menino morreu. E ela veio muito com um pensamento assim, né? Eu não vejo mais sentido, eu não tenho mais alegria, eu não sei mais o que vai ser de mim. Né? Então, claro que é uma questão muito recente ainda, a gente tem que entender isso. Mas, por exemplo, diante disso, ela vive uma saudade que ela não quer que tire nada dele do quarto, tem que estar do jeito que está, ela fala com ele como se ele estivesse vivo. Então, assim, só que ela não tem forças hoje para desenvolver, superar. Ela não consegue progredir, ela não consegue continuar caminhando. Certo. Nesse caso dessa moça que perdeu o filho, como é muito recente, ainda está muito profunda a ferida e muito aberta essa ferida, né? Então é natural que ela tenha essa reação, mas o que eu diria para as pessoas que passam por situações como essa, onde a vida nos traz o pior cenário possível, né? Quando nós não fizemos nada para merecer isso. Então, veja, essa criança, ela teve um papel nessa vida. Ou seja, ela deu a esta mãe uma capacidade infinita de amar. Então, quando nós amamos alguém, nós nos sentimos tão grandiosos, nos sentimos tão bem. E quando a gente perde aquilo, a gente perde, parece que o gerador daquela sensação ali. Mas lembra que eu falei da responsabilidade emocional? Na verdade, nós permitimos que este amor
florescesse dentro da gente. Então, uma forma de honrar e transformar isto em saudade, que é o amor que fica, né, e não em melancolia, é pensar sempre dessa forma. Como é que este filho me fez sentir? Quão grande ele me fez sentir este amor vibrando em mim. E ao invés de eu só querer canalizar este amor para esse filho, eu posso canalizar este amor para outras pessoas. Para o marido, para o filho, para a mãe, para o outro filho. Enfim. Exatamente. Porque este filho veio trazer para ela, veio mostrar para ela, né, que ela tem uma capacidade muito maior de amar. Então, a saudade é você justamente pegar aquela pessoa ou aquela situação da vida e carregar dentro do seu coração de uma forma leve, sabe? E como a gente faz isso? Trazendo aquela parte boa dessa memória para dentro de si. Então, a gente, por exemplo, né, vamos supor que você perdeu a sua mãe. Como é que a sua mãe te fazia sentir? Aí você fala assim, minha mãe me fazia sentir forte. Beleza, então traz essa fortaleza como se sua mãe estivesse com você, sabe, dentro do seu coração. E você honra ela, sabe, através de como ela te fazia se sentir. Então, você traz a presença na ausência, sabe? Então, esse é um aprendizado que requer paciência, persistência e muita fé e esperança naquilo que é bom, sabe? Então, o processo do luto, ele demora um pouco. A gente tem que ter paciência para passar pela situação, porque hoje, com essa coisa da felicidade, que a gente acha que a gente tem que ser feliz o tempo todo e que sentir tristeza em alguns momentos é uma fraqueza, né? A gente tem que tirar um pouco desse preconceito, sabe? E viver as fases da vida e até porque também, né, e das Menininha, emoções quando elas vierem. Cada ser humano, ele tem a sua própria personalidade, ele tem a sua própria psicologia, desculpa. Isso. Então, nós temos que respeitar... Seu tempo, né? Seu tempo, porque para mim pode ser um tempinho maior, para você um pouquinho mais rápido, você consegue trabalhar isso. Perfeito. Né? Nós temos um outro VT também, Menininha, dá uma olhada aí, ó. Vamos ver. A nostalgia é um sentimento poderoso, pois resgata memórias que estão guardadas em nossa lembrança. Mas a nostalgia pode enganar, porque pode afetar nossa representação do passado e nos prender em emoções falsas, sobre coisas que não foram tão boas quanto acreditamos. Mas vamos falar um pouco de boa nostalgia. Então me diga, você sabe qual é esse desenho animado apenas pelo som? Alguma hipótese? Vamos ver. Vamos tentar agora um programa de auditório. Alguma hipótese? Vamos ver. E para finalizar, você sabe de qual abertura de novela é essa música? Alguma hipótese? Vamos ver. E aí, o que sentiu? Isso é nostalgia, mas use-a com moderação. Ô, Meirinha, deixa eu falar uma coisa pra você. Outro dia eu tava... Eu errei todas. Você errou, eu acertei um. Eu acertei o Rei do Gado. Agora, você já teve aquela experiência de você passar hoje, nos tempos de hoje, perto de alguém e a pessoa exalou um perfume que te lembrou os anos 80, tipo almisca? Sim. Você fala, meu Deus, eu estou me lembrando da minha época dos anos 80. E você fica procurando... Você tá usando almisca? Olha, você sabe que o cheiro, passado. ele vai direto na memória, né? Vai. Porque nós temos aqui, o bulbo olfativo aqui, que ele fica bem aqui e vai direto pro cérebro. Então, as reações emocionais, elas são muito fortes. Tanto que quando você pega um cheiro ruim, você faz careta. Você faz... É aversivo rápido, entendeu? Porque ele tá ligado diretamente no nosso cérebro. Então, é interessante isso. Agora, olha só como a memória também tem uma armadilha. A gente tem uma tendência, isso é uma tendência humana, e se você souber disso, gente, você não cai nessa armadilha, de sempre achar que os momentos negativos hoje são muito piores
do que antes. Então, mesmo que a gente tenha passado por situações muito piores do que Ruins no hoje, passado, né? olha Hoje. só que a gente vê isso até em política. A gente esquece do sofrimento que a gente teve anteriormente. Verdade. Entendeu? E a Verdade. gente faz juízos equivocados hoje, justamente porque a gente acha que a inflação hoje está pior, que hoje a minha economia está pior, que o meu sofrimento hoje é pior do que antes, sendo que, na verdade, nós já enfrentamos crises econômicas muito piores do que hoje. E como? Entendeu? Mas a gente tem essa tendência. Então, olha, não caia nessa armadilha de achar que o seu relacionamento hoje é pior do que antes, sabe? Então, se você entender que nós temos esse viés, todo mundo tem, você realmente acaba não precisando sofrer tanto por conta disso, você entendeu? Senão a gente sempre fica achando que hoje é pior do que ontem. E não Maravilha. Isso é muito importante que você está falando, porque isso aí nos ajuda, tá? A gente também não tem aquela obsessão. A valorizar o que a gente tem hoje. Aquela obsessão por aquela coisa do passado, Isso. que aquilo era bom. E olha, a gente está sofrendo tanto. E eu nunca vi um sofrimento assim, mas não, calma, você também já sofreu lá atrás. Exato. Pensa um pouquinho, que te fez chorar muito e você ficou até desesperado. É que a gente, às vezes, não está aberto também para o novo. Então, nós temos que saber trabalhar para evitar essas armadilhas aí. É que a gente tem medo. Tem medo. É o medo do novo, que foi que a Beatriz estava falando, né? O ser humano, por si só, por natureza, ele é medroso. Então, a gente tenta sempre se proteger. E como nós passamos por um período agora de pandemia e o medo ficou muito exacerbado, a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar aprisionado no medo, entendeu? Menininha, nosso tempo acabou e nosso papo está muito legal. Agora, sabe uma coisa? Eu queria só entender uma coisa. Como é que pode, há 50 anos atrás, meu pai falou para eu ser palmeirense. Passaram tantos anos e eu fico mais entusiasmado em ser. Tem explicação? Olha... E quando eu escuto o hino do Palmeiras, eu fico tão feliz. Pois é, né? Isso não tem explicação, não tem viu, explicação. Padre? Não. Deixa eu só falar uma coisa rápida aí para as pessoas. Ó, quem estiver com pessoas que estão aí muito aprisionadas ao passado, o que você pode fazer com ela? Uma técnica legalzinha que pode ajudar algumas pessoas é dar tarefas para essas pessoas e responsabilidades. Por quê? Quando você foca a atenção, você tira o pensamento negativo. Então, manda essa pessoa trabalhar. Pronto. Meirinha, Deus abençoe você, minha querida. Ai, Padre, brigadíssima. Você é espetacular. Ai, obrigada. E até a próxima. E para você, te espero no domingo. Estamos juntos aqui, tá bom? Deus abençoe você no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Ô, Meirinha. Quero viajar nesse balão. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fantasticamente, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Sou feliz, por isso estou
mágico, no balão mágico, o mundo fica bem mágico.